não lembro. Boa tarde, amigos! Chegando na área, chegando na rede, com o programa na rede. Esse é um programa aqui de futebol de sábados à tarde, 18 horas e 14 minutos. Sempre um pouquinho atrasado, sabe como é São Paulo, muita correria, muito trânsito. Como diria o craque Neto, muito trânsito. Essa semana eu não consigo parar de falar em decepção, né, bicho? Brincadeira. Eu falei sábado passado, mas o Supremo fez o favor de me decepcionar também, né? Já que o Congresso, já cansei de falar, não quero falar mais nada de Congresso aqui, porque já estou mais decepcionado. E o Coringão também, né? Continuou decepcionando, né? Pô, será que quando é que eu vou parar de ficar decepcionado nesse país aqui? A coisa que salvou aí essa semana aqui foi o show do Bon Jovi ontem lá no Rock in Rio, né? Apesar de que tem umas cornetas, umas amigas minhas lá, tal de Mônica Cruz, né, Mônica? Cornetando o John Bon Jovi no Face lá, que o cara se bitorou lá, não conseguiu alcançar as notas no final do show, mas, pô, quase 2 horas. O cara não é mais nenhum garotinho, né? Também não é fácil, não. Ele também se empolgou em determinado momento do show e deu umas gritadinhas lá e acabou ficando sem voz também. Mas, beleza, vamos tocando o barco aqui no programa. Hoje com 2 grandes convidados aqui, brothers de arquibancada, de Pacaembu, o jornalista Alex Henrique e o marqueteiro Júlio Claps. Meu brother, obrigado. Alex, dá um alô pra galera aí. E aí, galera. Alô, boa tarde a todos, boa noite já, quase, né? Boa noite. Eu não vou te interromper não, cara. Não, nem eu vou te interromper, porque hoje a gente vai falar um pouquinho de Giripoca vai piar aqui. Vai piar mesmo? Vai, tem que falar, né, cara? Tem que falar, Kodama. Pode falar, cara. Não pode parar de falar, cara. Certo. Já que você tá ávido em descer a lenha aí, já começamos aí arrebentando num assunto aí que apareceu logo pela manhã lá, referente ao garoto lá que foi baleado, que era um dos presos lá em Oruro lá. E qual é que é essa história, Alex? Kodama, infelizmente era de se esperar. Tinha acabado de sair da cadeia. O cara ficou 5 meses preso. E foi pra Brasília. Fez tudo de novo. Foi brigar. Foi atingir pessoas inocentes. Aí, você quer que eu acredite que esses caras não tiveram nada a ver? Tudo bem, a justiça falou que não tem nada a ver, mas... nada foi comprovado, né? Que eles realmente fizeram aquilo, mas... Estão prejudicando o Corinthians. De novo, estão prejudicando. O Corinthians vai jogar agora 4 jogos fora da capital. No momento onde o time passa... Acho que o pior momento da era Tite, depois do Tolima, esse momento, com 5... Eu digo 5 derrotas, muitos vão falar... Não, foram 4 de 5, porque empatar com o Náutico em casa é derrota sim, senhor. É derrota. Tá? É inadmissível um time como o Corinthians ficar se contentando com empate, torcedores acharem normal empatar com o Náutico em casa. Temos um jogo quarta-feira contra o Grêmio e com a bola, eu não falo de camisa não, porque muitos hoje discutem, né, que um é mais corintiano que o outro, porque na história do Corinthians, futebol se analisa dentro do campo, se analisa gramado. O Corinthians hoje... Cada jogo é um jogo, né? A bola do Corinthians hoje está pequena, minúscula. Calma. Daqui a pouco a gente vai analisar taticamente o Corinthians assim. Mas e essa punição pro Corinthians? Você acha justa aí, Júlio, essa punição pro Coringão lá? Você acha que o clube tem que ser punido por causa que o torcedor apronta na arquibancada? Bom, nós já fizemos várias discussões sobre isso. E, assim, eu não acho justo, porque eu acho que não é a resolução do problema. Eu acho que você punir no clube amanhã não quer dizer que isso não vai acontecer de novo, como já aconteceu anteriormente. Então, você punir o clube, você vai prejudicar somente o clube, o torcedor ele vai estar lá, ele não vai nesse jogo, mas ele vai nos outros e ele vai continuar fazendo a mesma coisa como esses camaradas fizeram agora. Não contente com a situação que aconteceu lá em Oruro agora, eles foram a Brasília e agora teve um cara que também... Tomou uns tiros lá então, na Bahia, em Salvador. Será que isso realmente resolve o problema? Será que você punir o clube... você vai cortar o mal pela raiz? Eu acho que não. Então,
E eu não vejo dessa forma, assim. Você acha que esse cara é tão apaixonado pelo Corinthians, como é que ele fica decantando por aí, bicho? Quem paga essa conta aí que o Corinthians Então, vai quem ficar... paga essa conta? Fala pra teve mim, na Libertadores, ficou o jogo sem público. Portão fechado. Quem paga essa conta aí? Porque assim, pra TV, cara, a TV ela vai transmitir o jogo dela, então o prejuízo não é dela. Então a Globo tava bem folgada, falar, legal, tudo bem que não vai ter, o meu jogo eu vou transmitir. Agora e o clube? E o patrocínio do clube? Que o cara que pagou lá pra ter o nome na camisa lá, ele falou, ó, e aí, cadê o público pra promover o evento? Clube que vai pagar, né? E eu me espanto, desculpa, Kodama, eu me espanto que a diretoria do Corinthians ainda não o Mário Gobi, do Ilho, o Roberto de Andrade, o departamento jurídico, ninguém faz nada, ninguém fala nada, ninguém pressiona ninguém, e o Corinthians perde renda. Ah, não vai perder renda? Mas perde. Perde parece que dia 1º agora os clubes vão assinar um acordo com a promotoria pública, né? Apesar do que você está falando assim, só o Santos reconhece que financia as torcidas organizadas. Só o Santos. Dos grandes de São Paulo, só o Santos. Os demais, Corinthians, Palmeiras, não reconhecem nada disso. Que não há nenhum tipo de favorecimento para as organizadas, né? Fica uma certa dúvida aí, né? Porque... A gente sabe que isso existe. Eu acho que não... acho que é ilusão a gente negar, né? Mas... Se eles que são os reais interessados não querem admitir... Acho que os reais interessados somos todos nós. Eu sou interessado porque a partir do momento que prejudica o Corinthians é do meu interesse. Não, é do meu interesse também, mas é que tá. Prejudica. Quem vai pagar a conta no final do mês, vamos falar no português claro, quem vai pagar a conta no final do mês são eles. Não é você. Você paga a sua conta, você paga, se você tem funcionário, você paga. E o Corinthians? Eu queria saber se o pessoal lá da Gaviões, né, por exemplo, que tipo de cobrança fizeram em cima desses torcedores aí. Porque lá, não sei, tem para cobrar o jogador correr em campo, os caras vão, tá certo? E pelo que eu fiquei sabendo, apenas suspenderam os indivíduos lá que arrumaram a briga mas lá isso também no jogo do Vasco. Como diria Roberto Avalone, só uma pitadinha. No jogo contra o Luverdense, o Corinthians já estava apresentando aquele futebol terrível, mas estava caminhando para o 0x0. Aí, inteligentes, de uma torcida organizada, que eu não vou dizer nome que eu não estou aqui para fazer propaganda deles, acenderam o bendito sinalizador. O jogo foi paralisado durante 10 minutos, 8, 10 minutos. Na volta, quer dizer, se o jogo tivesse decorrido tranquilamente, terminaria o 0x0, porque já estava 44, 40. Estava no fim. Estava no final, 0x0. O jogo recomeçou, no contra-ataque saiu o gol do Luverdense. Em que esses caras ajudaram o Corinthians? Sendo que o Corinthians poderia ser julgado também, mesmo jogando na casa do Luverdense, poderia ser julgado por ter levado o sinalizador novamente. Ia acontecer tudo. Já houve o problema lá da Bolívia. Agora, houve esse problema em Brasília, não tem ninguém. Mas nós somos malucos, é capaz até de as pessoas guardarem nossos rostos aqui e quando formos ao Pacaembu, sermos achincalhados, ameaçados, porque ultimamente, hoje, você fala qualquer coisa contra o Corinthians ou contra as pessoas, você já é o heresista, como dizem em Saramandaia. Então, não é falar contra, é a gente perceber alguma coisa que realmente a gente acha que está errado e as pessoas acharem ruim, ó. Não pode falar, mas por que não pode falar? Tá errado, tem que falar para não chegar ao ponto de chegar como o time está agora, jogando essa bolinha pequena. Então a gente já vem vendo esse fraco futebol, esse burocrático futebol já há algum tempo já. Esse time vem empurrando com a barriga esse futebol. Só que a gente não pode falar, a gente é corneteiro, né? Aí é que tá. É e esse recado vai pra chapa branca corintiana, chapa branca e preta. Que isso eu tenho visto e tem crescido de uma forma, porque as pessoas elas acham que são donas da verdade, que conhecem mais do que os outros, ou porque, sei lá por quê, porque as pessoas vão toda semana. Você acha que é mais corintiano, porque, não sei, o cara vai quarta e domingo no estádio. Quer dizer, mas e o corintiano que mora no interior? Será que ele é menos do que eu? Entendeu? Será que ele também não conhece um pouco de futebol? Ou será que ele não pode falar porque... você não pode falar porque você não vai no estádio e você tá errado porque você é corneteiro. Não existe isso. Então. Eu escutei de um colorado, agora eu tô morando em Porto Alegre, escutei de um colorado que assim, torcer não é só ir pra arquibancada vibrar.
é também ir para a arquibancada vibrar. Mas você torce quando você cobra, você quer o melhor do seu time. Então, às vezes, você precisa cobrar. Você na sua empresa, se você não está rendendo, você não é cobrado? Claro. Ué, futebol é a mesma coisa, cara. Independente, e galera, independente de tudo que ganhou, o pessoal também fala, vocês estão falando isso como se a gente não tivesse sido campeão mundial há menos de um ano. Tudo bem, foi lindo, foi maravilhoso o que o time viveu, mas assim, a vida continua, gente. Tipo, a gente não pode dormir em berço esplêndido como está fazendo. A vida continua, os desafios vêm novamente e o time tem que seguir. Não pode parar. Tipo, agora a gente fica aqui encostado e não precisa fazer mais nada durante o resto do ano. Não, o time tem objetivo, inclusive para o ano que vem. É um time caro, é um time que, se ano que vem não disputar determinadas competições, como a Libertadores, é dinheiro que deixa de entrar para o clube, então é prejuízo para o clube, tem que manter um time bom, um time de nível, então tem que ter dinheiro, cara. Infelizmente tem e não pode parar, o time tem que continuar buscando. E quando fazemos esse tipo de comentário, não é um comentário de simples torcedor. Não, que a gente não se importa com a Libertadores, que a gente não se... Não, a gente se importa com o Corinthians. E o Corinthians estando bem, os torcedores estarão não também. É que o time tem que ser campeão em tudo, ganhar tudo. Não, o time tem que brigar em tudo. Exatamente. Lutar pra tudo. Se vai ganhar ou não... É outra história. Ninguém está discutindo aqui derrotas e vitórias, perder ou ganhar. Nós estamos discutindo atitude. O Corinthians precisa ter atitude, precisa se impor. Jogando em casa, não pode empatar com o Náutico, não pode perder do Goiás. Mas no outro lado são 11 jogadores. Exatamente. Mas se eu permito... Se eu permito. Bom, em relação à torcida, eu acho que sim, eu não quero segmentar isso daí. Eu acho que existem bons e maus torcedores, né? Independente se o cara é de organizado ou não, podia ser um cara que não fosse de organizada, que estivesse brigando lá. Sim, como acontece. A gente já presenciou exatamente. Exatamente. Então, assim, é necessário que assim, o cara vai lá pro estádio e vai torcer. O cara diz que ama o clube. Eu não sei por que motivo o cara quer prejudicar o clube e prejudicar ele mesmo, como torcedor. Porque assim, você teria facilidade de ir até aqui no Pacaembu para ver o jogo do Corinthians. Agora você vai ter que ir até Prudente, cara. Entendeu? Então, não sei se ou às vezes nem dá pra ir, né? Fala, poxa, agora o jogo é imprudente, eu não vou conseguir. E aí, aí que eu falo. Ele não tá prejudicando só ele, o clube, tá prejudicando os outros torcedores que vão deixar de assistir o jogo do Timão, por exemplo. Né? Então, o cara não vai gastar 6 horas de viagem até Prudente. Não é nem questão de gastar 6 horas. O cara pode às vezes, mas às vezes ele não tem como gastar 6 horas. Porque não há tempo para isso. Não tem tempo, o cara. Justamente. O cara trabalha no sábado, o cara trabalha no domingo, não dá para ele ir até Prudente. A questão não é, às vezes até a falta da oportunidade do cara poder assistir o jogo. Então, eu acho que a gente mesmo, como torcedor, tem que estar se cobrando mais nesse aspecto, cara. Mas temos que cobrar. Fulano, calma aí, né, velho? A gente está aqui para torcer a favor do Timão, do clube e sem prejudicar o clube, né? Eu acho, essa que é a minha opinião, né? Não, e eu vou até corroborar com o que você está dizendo, Kodama, e adicionar fatos. Está aqui a Rosana, uma amiga nossa também, o Júlio, tem um outro amigo nosso, o próprio Reinaldo, que está sempre conosco, ele pode confirmar isso. Desde 2005 a gente tem visto essa descaracterização da torcida do Corinthians. As pessoas têm medo de colocar esse tipo de assunto, porque acham que as pessoas se milindram em falar isso em público, porque senão pode virar um motivo de chacota para São Paulino, palmeirense, para Santista. Eu não me importo com isso, eu me importo com a torcida do Corinthians. E ela está se descaracterizando. A torcida do Corinthians hoje, ela virou uma torcida de glamour. O cara vai para o campo, ele está preocupado em ver show. Não, eu da minha época, o Júlio está aqui, a Rosana, nós íamos para ver o Corinthians no campo. Se a vitória vier, beleza. Se não vier, vamos esperar o próximo jogo, mas vamos lutar, vamos brigar, tanto na arquibancada quanto no campo. E hoje as pessoas estão lá. Então, hoje se você tem e graças a Deus, hoje o brasileiro tem um poder aquisitivo legal, eu acho isso fantástico, melhorou bastante. Até porque as novas arenas vão pedir isso, não adianta. Torcedor de geral do Maracanã, de Mineirão, esses aí não existe mais. Acabou. Mas a essência do futebol, que outro dia eu conversei isso até com o Rafael com o Ovo, a essência do torcedor não pode perder. E o Corinthians está perdendo isso em todos os setores, não é só em organizada, em numerada, em tobogã, em cadeira laranja, em todos os setores o Corinthians está perdendo isso. E isso é muito triste. Tem gente que acha que está indo para a balada e não para um jogo do Corinthians. Exatamente.
Calma, não é bem assim. Eu tenho um quadro aqui no meu programa que assim, eu separo algumas imagens aí que o pessoal. Tá ligado que eu estou sempre lá no Facebook. Eu sempre dando uma zapiada, né? Então aí tem umas imagens que o pessoal coloca, até um meu amigo lá do Terceiro Tempo, do site Terceiro Tempo, o Silvio Luiz lá, faz as charges do meu, também ele coloca algumas coisinhas lá. Ô Sérgio, rola na rede aí, começa a soltar umas imagens. Aí tem um pensamento que eu acho interessante, sempre tem um pensamento no Félix lá, né? Aí tem a criatura, os amigos são como os peitos, né? Uns grandes, outros pequenos, uns verdadeiros, outros falsos. Você concorda com essa opinião, Alex, do Félix? Ele tá perfeito. Pensamento do Félix? O Félix tá perfeito. Tem uns que são verdadeiros, eu posso citar muitos. Outros grandes, pequenos, mas os falsos são os que mais tem. Cara, os falsos são os que mais tem por aí. Original, você conta bem. Solta outra aí, Sérgio. Solta mais um aí. E aí, ô Júlio, aí, o que você acha? Agora criou-se um novo segmento de consumidores da Coca-Cola. Você vê, né, cara? Coitada da Coca-Cola agora. Tá sofrendo, cara. Tá sofrendo agora, tudo agora. Qualquer coisa relacionada. No consumidor. Pô, coitado, Mickey Mouse agora não pode nem beber uma Coca também, cara. Brincadeira, coitado da Coca. Mais uma, Sérgio, mais uma. E aí, o Muricy é o salvador da pátria? Como diz o meu amigo Cowboy? O Mr. Trabalho? Ele é o salvador? Não, ele é o novo filme que vai ser lançado, O Salvador. Eu gosto muito do Muricy Ramalho. É um cara sério, um cara que trabalha sério. Fala o que tem que ser falado. Ele deu uma entrevista, um pouquinho antes de assumir o São Paulo. Ele disse que técnico não é milagreiro. Técnico é uma peça, porque, na verdade, quem faz o show são os jogadores. Se os jogadores não tiverem com tesão, não tiverem com vontade, pode trazer Jesus Cristo que não adianta. Não vai acontecer nada. Mas eu escutei uma opinião essa semana, acho que foi do Paulo Henrique, do Morsa, né, na Rádio Transamérica, e ele foi no meio da questão. Ele falou assim, olha, jogador que tá lá no São Paulo, tudo sem vergonha. Quer dizer que com o Ney Franco e com o Paulo Torre não dava certo. Agora com o Muricy dá. O mesmo time, a mesma escalação, perdia jogo. Agora ganha. Por que será? Por que será, né? O cara foi no... Será que a gente não tá vivendo uma situação dessa no Corinthians? Boa pergunta. Será que já... Vamos ver mais uma imagem aí, Sérgio, do Holland na... E aí, Júlio? Que beleza, o Tite está no fio da navalha ou não? Fio da navalha, hein? Você acha que ele está no fio da navalha? Eu não sei se o Adenor está nessa situação, né? Mas será que ele construiu essa situação também, de estar na navalha? Será que ele quer estar ali ou ele quer ficar? Não, eu não acredito que o cara vai querer construir essa situação, né? Não sei, às vezes ele Mas quer às ir vezes embora, ele constrói uma situação involuntariamente. Isso. Né? Ou às vezes voluntariamente, às vezes ele quer já acabar o ciclo dele, entendeu? Querer eu não acredito, mas que ele construiu. Mais uma, Sérgio, solta aí. Tem mais uma lá. Aí o Muricy rindo, né? Ele não viu o São Paulo perder e o Corinthians ganhar. Que beleza, hein? Que, como é o futebol, né? Uma gangorra, né? O Muricy estava encostadão lá, de férias, agora ele tá rindo à toa. E o Tite preocupado, né? Futebol, ele tá preocupado? Você acha que o Tite não tá preocupado? Não sei, cara. As entrevistas dele são vazias, cara. Ele não fala realmente do problema do time. Fica falando de, às vezes, coisas que não é o problema. Eu conversei esses dias com o Chico Garcia, que é um jornalista lá do Rio Grande do Sul, pelo Twitter. E ele comenta... Ele, jornalista local, colorado, ele comentou sobre a pasmaceira do Inter no campeonato. Quando você acha que o Inter vai chegar, o Inter sempre enrosca. E a gente colaborou um pouquinho pra eles também, né? Aí eu falei com ele, Chico, isso não é privilégio do Inter, não. O Corinthians está igual, o Corinthians está no Campeonato Brasileiro sem saber se sobe, se desce, se vai para um lado, vai para o outro. Eu ainda não sei o que o Corinthians quer no segundo semestre. Porque a Copa do Brasil, olha, Ainda continuando, essa é a última imagem que eu tenho que mostrar da internet. Você pode continuar olhando só pra cá, não precisa olhar pro monitor, não. É que eu tenho que mostrar, infelizmente, a melhor execução que eu vi do hino do Corinthians, tá certo? Solta o vídeo aí, Sérgio, tem que mostrar o hino do Corinthians, pelo amor de Deus. Né? A Suzy, pianista.
Que beleza. Aê, grande hino do Corinthians. Parabéns, corta pra 18, né? Corta pra 18. Corta pra 18. E ela foi no Danilo Gentili lá, porque ela fica botando os posts lá no YouTube lá, ela só tocando assim. Tá certo, tem que ir. Tá bombando lá no YouTube, lá, Suzy Pianista. Música clássica brasileira. Música clara, ela falou que era um protesto, porque tinha poucas oportunidades como pianista, ela resolveu chamar a atenção. Já pensou se a torcida do Corinthians resolve protestar nesse Oi? naipe aí? Mas Não, aí... vai ficar mais florido, vai ficar mais legal, então. Ou não, hein? Muita gente já saiu do armário aí, algumas hein? coisas que poderiam ser censuradas, né? Com certeza, com certeza. Olá! A partir de agora você vai saber tudo sobre o consórcio Porto Seguro. A gente já começa falando sobre a solidez e credibilidade de uma das maiores administradoras de consórcio de imóveis do país. Com mais de 65 anos no mercado, a Corporação Porto Seguro faturou mais de 9 bilhões de reais em 2010 e possui mais de 12 mil funcionários. Seja para comprar o primeiro imóvel ou outro ainda maior, o consórcio Porto Seguro é uma opção econômica e inteligente. Não é mesmo, dinheirinho? Você pode comprar o tipo de imóvel que quiser. Novo ou usado, casa ou apartamento, imóvel comercial, casa de campo, casa de praia ou ainda um terreno. E você também pode construir ou reformar. A escolha é sua, mas com o consórcio Porto Seguro você sempre faz um ótimo negócio. Ou melhor, um negócio campeão. É ou não é, dinheirinho? Com o consórcio Porto Seguro você não paga juros e tem uma das menores taxas do mercado. Além disso, você tem até 180 meses para pagar. Na prática, isso significa parcelas menores. Muita gente acha que o consórcio é demorado, tem que esperar o sorteio. Nada disso. Na Porto Seguro você oferta um lance e pode antecipar a retirada do bem. Veja mais algumas vantagens que o consórcio Porto Seguro disponibiliza para você. Você pode utilizar o fundo de garantia para ofertar um lance, complementar o crédito ou para quitar o seu consórcio. Para isso, a Porto Seguro agiliza a liberação do fundo através de suas parcerias. Você ainda conta com a assessoria jurídica da Porto Seguro, que analisa toda a documentação, evitando assim que você compre um imóvel com problemas. No consórcio Porto Seguro você não se preocupa com prazos e juros, apenas em negociar o valor do imóvel. Afinal, com o dinheiro na mão, seu poder de negociação é bem maior. E o melhor de tudo é que você conta com toda a segurança e credibilidade da Porto Seguro. Por isso, quem compara não escolhe outro. Com o consórcio Porto Seguro é mais fácil investir nos seus projetos de forma inteligente. Então consulte o seu corretor de seguros e faça um grande negócio. Porto Seguro Consórcio, o investimento inteligente. Vamos à parte que vocês estavam querendo discutir em relação ao Corinthians, né? A parte, ao ângulo da questão tática, técnica, porque o Corinthians está jogando... Por que a queda de rendimento? Então, o que você acha, Júlio? Eu acho que as pessoas realmente elas estão querendo discutir essa questão de tática, eu acho que não tem nada disso. É a postura do time por alguma razão que as pessoas escondem, né? A gente não sabe se é o grupo que está desunido, se eles não querem mais o Tite, ou se é o Tite que não quer mais o Corinthians. E, bom, todas as entrevistas, as declarações, a gente vê que ninguém realmente trata o problema, eles blindam o problema. Tudo bem, às vezes eu acho
até louvável a diretoria ou mesmo os próprios jogadores, não quiser banalizar muito para não criar a tal crise, né, que as pessoas sempre foi prejudicial para a gente, mas a gente não percebe que o problema está sendo tratado e o tempo está passando. Toda quarta e domingo a gente vê o resultado dentro do campo. Continua a mesma coisa, o time continua com a mesma postura, com a mesma falta de vontade. Aí as pessoas falam, não, mas o fulano que machucou, prejudicou. Não, tudo bem, gente. Ó, as baixas no time realmente foram significa, mas a postura, a vontade de jogar, de querer, não pode faltar. O problema é só vontade? Para chegar em algum lugar, no mínimo tem que ter isso. Aí depois você vai falar de tática, do fulano que não jogou, do Beltrano, mas a gente vê aí que tem coisa mais séria que realmente está faltando. Não, com certeza. O Corinthians hoje ele é um time que joga partidas pontuais. Partidas pontuais. Esse ano foi assim, né? Esse ano, a gente 2013. pode contar nos dedos, assim, né, as partidas. Corinthians jogou os jogos contra o São Paulo, todos. Copa, Paulista, foram bons jogos que o Corinthians fez. Jogo contra o Flamengo. O primeiro jogo da final contra o Santos, que o Corinthians era para 2-1 ficou barato. Era para destruir. O Corinthians ter feito no mínimo 5. Era. Pelo que jogou, pelo que movimentou. O jogo contra o Boca aqui. O jogo contra o Boca na Argentina foi uma Existiu. Parecia que o Corinthians nunca tinha jogado lá. Um outro jogo bom que o Corinthians fez, mas aí é o que a gente fala. Falta, às vezes, o querer mais. Falta aquele jogo contra o Fluminense, no Rio. O Corinthians fez um bom jogo, o Fluminense não jogou. Perdeu. Mas o Corinthians se contentou com 0-0. Então, o Corinthians hoje é um time de jogos pontuais. E para ganhar um campeonato brasileiro de 38 jogos, não pode jogar só jogos pontuais. Outra coisa. Hoje as pessoas estão vendo, o Roberto de Andrade falou isso, o Edu, muitos jornalistas. Quando o Corinthians ganhou a Recopa, eu comentava muito nas minhas redes sociais que o Corinthians tinha que focar a Copa do Brasil, porque o campeonato de mata-mata, ele te oferece isso. Você não precisa ter um elenco grande, um elenco qualificado. Você encaixa um jogo em casa, você passa a bola pro outro. E no mata-mata você encaixa. Temos vários exemplos. O Corinthians de 90 foi um deles. Era um time sofrível, mas que no mata-mata atropelou todo mundo. E o mata-mata oferece isso. O campeonato de pontos corridos não oferece isso. Então, o que ficou claro? O Corinthians não tem elenco qualificado. O Corinthians tem 11 jogadores e uns 4, 5 de condição para substituir. Mas o Corinthians não tem um reserva para o Ralf. O Corinthians não tem um reserva para o Alessandro. Né? Fica aquela troca entre o Corinthians não tem um reserva para o Fábio Santos. O Igor até... O Kodama já citou o problema do Guerreiro e do Pato. Problema para quem torce pro time, mas solução e felicidade para quem joga a bola, quer ser convocado pelas suas seleções. O Corinthians não tem um reserva pro Guerreiro. Me desculpa, o Paulo Vitor e o Léo tem muito arroz e feijão para comer. O Guerreiro é centroavante. O Corinthians só tem um centroavante, que é o Guerreiro, não tem outro. Um jogador de área que joga entre os zagueiros é só ele. Olha só quantos jogadores... As pessoas não param para pensar isso. Olha quantos jogadores eu citei aqui, que num campeonato de pontos corridos faz a diferença. Vamos pegar o exemplo do Botafogo. As pessoas não gostam muito de exemplo não, mas eu gosto de dar exemplo. Botafogo. Saiu o Vitinho, entrou o Yuri, já tem um tal de Otávio. O Cruzeiro não tem craques, mas o Cruzeiro tem um time homogêneo. Saiu um, entra outro, parece que não trocou ninguém. E é interessante, outro dia a gente começou a analisar o time do Cruzeiro, mas peraí, vamos olhar jogador a jogador. A gente tem jogador muito melhor que eles, cara, e os caras estão aí, ó. Eu até concordo com o Alex, assim, eu acho que assim, o problema, apesar de terem decantado demais o elenco do Corinthians, o elenco do Corinthians hoje tem muitas deficiências, né? E, então, quer dizer, no meu conceito, houve um erro no planejamento. Sim, não é também. que houve um erro, vamos dizer assim, o planejamento estava certo. Só que assim, qualquer tipo de planejamento, você tem que ter um plano de contingência, caso não dê certo. Eu acho que foi a situação. Foi dado pouca atenção a isso esse ano. Você, né, como arquiteto, você sabe que tem algum plano de contingência. Porque assim, eles não previram que o Renato Augusto podia machucar, né, que o Pato também, ou que o Pato ia ser convocado. Isso tem que estar previsto. O Pato era visto que se ele marcasse, como ele marcou tão pouco ainda, pra mim ele não mostrou futebol ainda, marcou 3, 4 gols, já foi convocado. Se você pega o elenco, se você conta com os jogadores que o Corinthians tem, não, beleza, com o Guilherme, com o Renato Augusto, com o Pato, sensacional. Mas tem 7, 8 fora. Tá, só que, o Renato Augusto é outro jogador, semelhante ao Pato. Se ele estiver bem,
fisicamente, ele vai jogar Eu bola e é acredito, seleção. eu acredito é fato, também. É seleção. Eu acredito Ele é um que baita de um jogador. Né? Então é um jogador que o clube não pode contar por 100% do tempo. Né? Como o Guerreiro é outro jogador que não tem como contar com ele 100% do tempo. Que ele Porque vai é pra seleção do toda Peru. hora. Exatamente. Com certeza. O Corinthians, Mais que o Pato. ele tá pecando nesses pormenores. Por exemplo, o Alessandro, todo mundo sabe que o Alessandro não vai seguir a carreira. Ele não tem condição física. O Corinthians está se preocupando em contratar um cara. Parece que até contratou um tal de Diego Macedo aí. Viu? Foi publicado ontem no site do Futebol Interior, né? Que ele estava fechando com o Corinthians. Eu não consegui confirmar a informação. Pelo que eu vi hoje, parece que já tá... do Atlético Mineiro, parece que essa sondagem já vem de um certo tempo. Inclusive, o Carmona até tinha comentado que o tio dele, que era aquele Macedo, atacante do São Paulo, tinha comentado mais ou menos em maio que ele já tinha fechado com o Corinthians, mas de maio para cá não faz tempo então. Exatamente. Faz tempo. E ontem que começaram a falar novamente, né, que saiu nesse site aí, do Futebol Interior. É um bom jogador? No apoio. Né? É um bom jogador. Então pro Tite já não vai servir. A questão é saber o porquê, a questão X da questão, por que ele não deu certo no Galo. Ele teve uma passagem no Galo e não se firmou lá. Né? Às vezes já vem com aquela certa suspeita, né? Porque o cara já passou por um clube. E o cara tem um apelido meio, né? Não sei se você viu o apelido do cara, né? Não. Festeiro. Ah, é? É complicado. O mas não precisa ter apelido, né, pra saber. Se o cara deixou o apelido dele de lado e vier pro Corinthians pra jogar bola, eu acho que ele pode até ajudar o Corinthians, mas com esse apelido aí é complicado, né? Não precisa desse apelido pra saber que Kodama, tem muito mas o aí que mais me preocupa, além eu não tô vendo para 2013 um planejamento claro. Falar em vários nomes, Elias, Christian, pela 10ª vez, né? Falar do Bruno Rodrigo, que está no Cruzeiro, acho difícil, aquele rapaz sair do Cruzeiro. Aquele que jogava no Inter, ou aquele moleque que estava na seleção brasileira. Juliano também. O que era do Inter, né? Isso. Mas o Corinthians, por exemplo... Mas isso é só pro final do ano. Só pro final do ano. É. Ó, o Corinthians, por exemplo, Agora Jorge Henrique. não tem mais o que fazer. Jorge Henrique. Todo mundo sabe que foi um caso grave que aconteceu lá. Isso não compete a gente comentar. Bem, vamos mandar o Jorge Henrique embora? Vamos. Precisa ter alguém no lugar dele. O Tite não joga com esquema XYZ? Foi um erro do São Paulo. Foi um erro do São Paulo. O Corinthians está repetindo. O Lucas foi embora? Ah, não, mas deixa do jeito que tá. Não, o São Paulo jogava por causa do Lucas. E o Corinthians jogava muito em cima do esquema. As pessoas têm que perceber isso. O Corinthians jogava muito em cima da movimentação do Jorge Henrique. Da marcação dele. Da marcação dele, fazer uma recomposição boa. Só que hoje o Tite tenta fazer isso com o Romarinho. Não dá, o Romarinho não tem característica para isso. O Romarinho é um simples jogador de ataque. O que aconteceu com o Romarinho hoje? O Romarinho se preocupa mais em marcar, e aí ele não marca, e não ataca, e não joga, e não acerta passe. Ele não é marcador, porque você percebe que ele não tem qualidade nenhuma para isso, né? O Jorge Henrique era um bom marcador. Então, ele é novo, mas ele é um jogador de ataque. Mas isso aí é do jogador. Se o cara não sabe marcar, não adianta. Ele é novo, ele tem como aprender isso daí. Eu não acho que isso seja um problema, né? É lógico que concordo com você que deveria ter uma reposição com a saída do Jorge, que não teve. A saída do Chicão. Porque... Não, do Chicão já teve a reposição, que é o Kleber. Então, mas tá jogando? Não, mas o problema é a zaga? Não é. Não é o problema, é a zaga, mas o Corinthians não deu problema. O Corinthians deixou a qualidade. Aí é que tá. A qualidade do elenco, ela era assim. Ela fez isso aqui. Não, mas nesse aspecto em relação, o pessoal critica muito, o Kleber não jogou, mas o problema não está sendo a zaga. A dupla de zaga, fora a falha do Gil no último jogo aqui, tem se comportado bem, né? Sim, não tô falando que a zaga. Mas é como você acabou de dizer, aconteceu com o Renato Augusto aí, ele machucou, quem que vai entrar no lugar dele agora? O Corinthians um time como o Corinthians hoje, campeão do mundo, campeão da Libertadores, com dinheiro a dar com pau, não pode se dar o luxo de, machucou o cara, quem que nós vamos colocar no lugar? Não pode. Não pode. Com certeza, né? Ou fazer como o Tite fez, adoro o Tite. Eu não estou criticando o Tite, porque eu gosto muito do Tite, acho um dos melhores técnicos taticamente hoje que a gente tem no Brasil. Mas ele não pode chegar, um técnico campeão do mundo, falar que o plano
B dele era o Paulo André no ataque. Ah, mas não tinha ninguém no ataque. Não Tinha importa. que ter. importa. O que não pode, que às vezes, tudo bem, foi uma ideia do marketing, mas é tipo da coisa. Você tem um jogador que o técnico não confia, que é o Zizal. É óbvio que ele Certo? não confia. Você mantém um cara lá que ele faz, o técnico não confia no cara, bicho. Mas aí numa situação dessa, que você não tem um atacante, tem que pôr ele, então. Ele é o cara de ofício. Você prefere colocar um zagueiro e transformar ele em centroavante porque ele jogou quando ele era novo, ao invés de botar o chinês lá que Eu vai... acho que ele deveria ter entrado contra o Náutico. Deveria, não. Porque ele bate bem na bola. Bate bem Ele na tem bola. certeza que a bola E já, vai na área. isso, já mostrou que pelo menos... Outra deficiência que eu acho grave do Corinthians. A gente não tem... A nossa bola parada é zero, cara. Do meio pra... Eu digo bola parada no ataque nosso. Nosso escanteio, nossas faltas. Parece que a bola é jogada ao Léo. Vamos ver no que dá. Não tem treino nenhum. A gente, pra fazer uma jogada diária, porque às vezes o jogo tá difícil, o Corinthians tá jogando mal, porra, numa jogada parada a gente resolve o problema, sai um gol, mas o Corinthians... Quantos jogos o Tem, Neto treina. ganhou? Dando o Corinthians naquele jogo difícil, não sei o quê. Era uma falta. Uma Pumba, falta, Neto, pum. pá. Marcelinho, quantos jogos? Um escanteio do Marcelinho, pumba, gol do Corinthians. E o Muricy fala muito isso. O Muricy, o Parreira, o Filipão. Bola parada. Bom, já que você falou em falta, e essa falta que o Cássio, você que era goleiro, né? Que Dos você bons. acha da falta lá que o gol de Cássio, E aí, que o você acha que Cássio foi tomou falha? lá? Vou ser sincero pra você, Kodama. Pode falar que foi... Vou ser sincero. Não foi falha, não. Você Ah, tá ô, brincando? Alex! Não. Alex! Piruzaço, velho. Aquilo Pô, lá o Cássio tem 2 metros de altura, pô. Ele tava na bola. Não foi falha. Em cima dele, pô. Não foi A bola falha. foi na cabeça Pô, dele, Alex. Kodama. Não Que foi isso, falha. né, Kodama? Você tá doido, bicho. Você está defendendo essa categoria de ele goleiro, é igual, bicho. ele é igual os juízes lá, os comentaristas da Globo, né? Eles o juiz nunca não mete criticam pau o em juiz, colega, tá querendo né? defender os goleiros. Quer Não foi, defender não O o... foi. cara tem 500 metros de altura, toma um gol em cima da cabeça. Porra, Não foi falha. estica a mão pra pegar, a bola passa no... Quantos gols, isso é habilidade do batedor. Não a foi bola não, sai pô, foi não. da mão dele. Ele Não, pula, mas a não. bola vai saindo. Ele tá Em cima adiantado. dele, tá adiantado, pô, ele tá na bola. O Dama, ele não pode pegar uma falta debaixo da linha de gol. Mas A ele bola tá não foi... doido, não precisa ficar Se ela 2 metros, fosse não. tão no ângulo Pode, assim, a bola não foi em pode. cima, pô. É isso. Falha foi do cidadão aos 40. Aí é que tá. Culpar o coitado que tá lá no... Não é coitado, entre aspas, né? Culpar o goleiro que tá lá no gol é muito fácil. E o cidadão que arrumou aquele pontapé aos 44 do segundo tempo? Ah, também é Seu falha. lado. É. Né? Aliás, pra que aliás, experiência? quem sabia que Pra esse que cara ia- experiência? Meu Deus Se do o cara céu. vai fazer uma falta daquela aos 44 do segundo tempo. Que experiência que Sabe é por que, essa? que ele fez aquilo? Chega atrasado, não tem condição física de jogo. Mas tá tudo bem, a turma da Chapa Branca acho que tá tudo Apesar bem. que O um que Corinthians você citou aí também gostava de fazer essas coisas, né? Seu Chicão. Tá. Certo? Chicão Aquele gostava. jogo contra o América Mineiro lá o outro ano lá, que aquele que o Andrés pegou no pé dos jogadores, quem fez a falta foi o Chicão. E aí a gente tinha o Tinha braço 3 curto no jogadores do gol. Corinthians cercando o cara. Que foi uma bolinha... Certo? O time jogou Foi a parecido mesma contra o situação. Luverdense, né? É. Foi igualzinho. A gente já Gol conhece. no final do jogo e depois, além da falta, o goleiro falhou. E o Júlio falhou naquele dia também. Júlio, né? Mas pode Júlio, defender. gente boa. Júlio, gente Não, o boa, Júlio mas... adora. O Júlio é o Gente cara boa, sensacional, mas... mas Braço curto. Mas né? falhou. naquela oportunidade falhou. Falhou. Será que seria o momento? Né? Porque pra mim o Não, Cássio não, anda não. falhando demais. O Cássio anda falhando demais. Sério mesmo, Kodama? Você acha que o Cássio tá falhando demais? Eu acho- Saiu catando coquinho no segundo gol. No gol lá do Goiás também chegou atrasado na bola. O cara só tirou dele e deu um tapa. Eu acho que ele tá falhando demais esse ano. Esse ano aqui o Eu Cássio acho tá- também que ele não acerta uma reposição de bola. Isso sim. Puxa, eu acho péssimo isso. A reposição de bola do Cássio, Cara, ele realmente. Isso... Não, E é isso todo jogo, assim, é o mesmo erro. Eu falo, não é reposição de bola possível que ninguém vê isso. Ele não tá pesado? Ele não saiu meio merda. Parece que ele só fez assim É, com a mão. é. Bem, Kodama, então nós Foi estamos isso. achando alguns... Isso é bom, isso é bom. Quem é o preparador de goleiro do Corinthians? Não, mas, meu... Não Você tem, obriga. meu. Se você tem um preparador de goleiro... Não, Se preparador ele pode falar pra tirar o jogador, isso eu concordo. Agora, meu, o cara da Miguel,
Você fez educação física na escola, bicho. O professor manda você dar 10 voltas no campo, você fica lá. Você fica Todo mundo troteando, dá migué, meu. Você já deu migué. Porra, Fala mas, que você nunca deu mas migué. Kodama, você tá dando migué? Deu migué Quem na tem que educação olhar física, isso? deu Já migué. Todo fiz mundo várias dá migué na vezes, educação né? física, Eu só queria bicho. saber de jogar. Ainda mais você Eu ficar queria dando ver essas migué. voltinhas em volta do campo. Eu ficava, Você enche o professor, saco, né? Vai dar 10 voltas no campo. E Eu era não vou sempre ficar 10, correndo. né? Eu quero jogar Mas, bola porra, depois. mas Eu Era quero jogar sempre bola 10 depois. voltas, Se ele pô. tá dando migué, tem superiores, não tem? Claro. Cadê a comissão técnica? Não adianta, não vai ser o Sheik que vai falar pra ele correr. Não vai ser o Danilo que vai falar, ô Cássio, vamos correr. Cadê o Tite? Cadê o preparador físico? Cadê o preparador de goleiro? Ô Cássio, você precisa repor isso Tira todo direito. mundo. É complicado, o jogador é aquilo que eu tava falando assim, o jogador é muito protegido, todo jogador é protegido, né? O cara apronta, deita e rola, aí o diretor protege, Outra coisa. a imprensa protege, o torcedor protege. Mas você já tem uma comissão técnica que é paga. No caso, a gente vê o Luxemburgo leva um ônibus de auxiliar. Se você já paga essa gente toda, então, Kodama, então tira esse pessoal e vamos nós lá, eu, você, Júlio, e vamos fazer essa fiscalização. Então não adianta essa galera. Eu chamo o Cássio, vem aqui, ó, meu filho tem que sair assim, assado, bababá, você repõe, pega umas fitas aí de goleiros que sabem sair jogando com o pé, ó, os caras batem assim, batem assado. Mas você não acha que ele tá em uma fase? Eu acho que ele já teve em fase melhor, em uma fase não. Uma fase é aquela bola que bate na cabeça do goleiro e entra. Eu acho que a fase dele tá ruim, realmente. Eu acho que não. Contra a Você não Ponte acha que Preta. o Danilo merecia uma chance? Quem? Eu acho que o Danilo já teve a chance dele. Ele mostrou Vamos parar com esse moleque que do Corinthians também. Tudo chama que ele gol, não hein? tem condição de ser o titular do Corinthians. E É o a minha Walter? opinião. Você acha que Minha o Walter opinião. merecia uma chance? Conversei isso com meu pai. Não sei, ó. pode ser. O Cássio era a mesma situação. Até outro dia o Cássio era o terceiro goleiro. Por que não o Walter agora, que é o terceiro goleiro, ter uma chance? Não sei. Kodama, tá faltando cobrança. Tá faltando cobrança de quem tem que cobrar. Se o técnico não tá cobrando, o diretor tem que ir lá e cobrar. Pronto! Se você aqui não der ibope, o seu diretor vai vir aqui. Kodama, eu preciso de Brincadeira ibope. dele, não sabia que não, viu? Brincadeira dele, não sabia que Se eu estiver escrevendo errado, o rapaz do site vai falar, Alex, está acontecendo alguma coisa. Se o Júlio, na empresa dele, não der retorno, vão chegar. É simples, Kodama, é simples. Não é assim. É normal Jogador de isso. futebol é diferente, cara, é diferente. É por isso que o Muricy tá dando certo no São Paulo. Sabe por quê? ele Porque ele tem chegou com moral, um ele tem tamanco na moral, mão. Ele tem Ele moral. chegou com um tamanco na mão. O jogador tem que ser A tratado torcida assim. botou ele lá. Ele tem moral. Ele chega lá, se os caras não comeram na mão dele, tá ferrado. É diferente, é outra história, cara. É O Kleina no Palmeiras, ele ganhou Então um a gente chegou aqui numa Não, quem vive é a situação, diretoria. chegou numa conclusão, então, que se a gente quiser alguma coisa a mais desse time, alguma coisa tem que mudar. Ou o técnico, ou algum... Eu não digo mudar, precisa de um choque, Júlio. Choque. Então, Ou mas no quem Tite, que vai ou fazer nos isso? Quem vai fazer jogadores. isso? Até agora ninguém quer fazer. Exatamente. Ninguém quer fazer. Ele tocou no ponto certo. O que a gente percebe é que eles querem que o ano acabe logo, mas esse choque, essa cobrança, Tá todo mundo com medo de dar esse tá choque. todo mundo se esquivando. Então, não sei. Não E sei se aí? querem preservar o Tite, Preservar jogador, o time, não sei. o clube, sabe? Porque Eu acho muito bom agora, tipo, é perfeito a gente ter um CT moderno e tal. Ó, isso é maravilhoso. Só que será que também você ter esse dia a dia de CT, eles não vivem num mundo paralelo à realidade nossa de fora da torcida? Porque aí às vezes eles acham que, não, a situação não tá tão ruim assim não, gente. Ó, vamos seguir do jeito que a gente tá. E segue o barco, toca o barco. E não é bem assim. Às vezes o cara tá lá daquela grade pra dentro lá e pra eles tá tudo bem. Não tem cobrança, tem blindagem. E, pô, a gente que fica aqui do lado da grade de fora, pra gente não tá nada bom. Pelo menos pra mim não tá, pra você tá. Pra mim não tá, não tá bom. Não, eu acho que Será- a luz vermelha já sentava no clube. Ó, eu não tô Ele querendo preocupado. falar que, ó, gente, vamos voltar a treinar lá na fazendinha lá pra eu poder... daqui a pouco vão falar que querem que ele derrube. Que a gente, não, pô, como pode agora o time ter um clube, um CT Esses dois mais são moderno? apocalípticos, querem acabar com reacionário. tudo. Não é Não, isso. gente, calma. Só eu acho que não tem que tirar eles da realidade. Tipo, o jogador de futebol viver num mundo paralelo, onde ninguém pode chegar perto dele. Porque aí ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, cara. E ninguém nunca vai cobrar ele de nada. Eu percebo isso também hoje no Corinthians. Eles vivem numa blindagem, tudo bem que ganhou o que ganhou, mas agora o cara faz o que ele quiser. Não, entendeu? a gente ganhou, beleza, foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, ganhou a Recopa, ganhou o Paulista aí.
O time tá com uma estrutura muito boa de trabalho. Pô, jogadores hoje vêm de fora. A nossa Antes eu preocupação- refis do São Paulo, hoje vem pro centro de treinamento do Corinthians. O fato é, nós não estamos reclamando da história da camisa do Corinthians, da história corintiana, da estrutura corintiana. Nós estamos reclamando sim, Que o porque- Corinthians tem que ser Corinthians. Exatamente. E nós Tem estamos que disputando jogar o como campeonato. Corinthians. Nós estamos- E a gente não tá vendo isso. A nossa preocupação não é se ganhou o título, se foi campeão mundial, se não foi. O que a gente tá percebendo é que o Corinthians tá perdendo o DNA dele, cara. Não tá jogando igual o Corinthians. E esse é o foco Mas nosso. a questão é jogar como o Corinthians, mas a partir do momento que você tem um time mais qualificado, os caras não vão querer jogar como você. Você quer um time raçudo, tá certo? Mas, por exemplo, se jogasse o Corinthians, o elenco que o Corinthians tem hoje, né? Quem seria o titular hoje dentro desse elenco do Corinthians? Não seria Douglas, Guilherme, o Renato Augusto e Depende, Pato né? Vieira Às vezes na o frente? Tite tem todas as Não, opções e Sua ele... opinião aí, o que você acha que seria lá jogando? Hoje, na minha opinião, hoje. por Tá exemplo, todo mundo bem. o ataque hoje Todo do mundo, Corinthians todo seria mundo. Guerreiro e o Pato. Mas todo mundo bem. Quem quer jogar do meio de campo pra frente? Bom, eu, na minha opinião, jogaria com Ralf e mais... Eu daria oportunidade pro Jocinei, que todo mundo fala bem. O cara jogar, Mas não importa. Mas você tá vendo o Maldonado jogar, Não, gente. Eu não não, aguento eu tô mais ver o falando, Maldonado todo mundo- jogar. eu tô gente. falando, todo Você mundo aguenta bem, ver o Maldonado todo jogar? mundo Eu bem, não aguento mais, Todo pô. mundo bem vai jogar. Ralf, Guilherme, Douglas, Renato Augusto, Pato e Guerreiro. Tá certo? Sim. Não é isso? Sim. Pra mim, eu acho que é Certíssimo. isso. Não, mesmo. tá Mas eu tranquilo. duvido se Tá tivesse... tranquilo. Tudo bem. Eu tenho Agora, certeza. se joga esse time, é toque de bola, velho. Pode tocar bola. Toque Mas de pode ter bola. vontade Pô, também. não, mas pode ter. Não precisa marcar a pressão na saída da bola, porque não é característica O time- do jogador, não é característica do Então. Guerreiro, não é característica do Pato, e muito menos do Renato Augusto e do Douglas. Kodama, mas o time do Parreira tocava a bola. Acho que foi o time que, no Brasil, foi o time que mais tocou bola no ano de 2002. Sim. E era um time raçudo. Não, mas não é o time que vai marcar essa pressão que o Corinthians jogou o ano passado. Não precisa marcar pressão, que o Corinthians não pode andar. Entendeu? Mas aí o que você está dando, você está falando, é questão de esquema tático, esquematização Não é tática, isso. colocação. O que a gente está falando não é esquematização tática. A esquematização está correta. O time vai tocar bola, não vai ser time de marcar Se pressão. tiver fulano ou Beltrano, não é esse o O problema. time de 2009 não marcava saída de bola, porque o Ronaldo não tinha como marcar saída Exatamente. de bola. E Por isso ninguém ficava nem esperando. ia cobrar o Ronaldo de marcar, né? Pelo Por amor isso de ficava Deus. esperando. Mas mesmo assim o time jogava direitinho. Se não desse na raça, o time jogava. O que a gente não pode, por exemplo, é jogar contra o Inter no Novo Hamburgo e dar um chute no gol em Chute 90 no minutos. gol e errado cara. ainda, né? O Cor- O problema lá no Sul, pra mim, foi assim, o Corinthians não tinha um atacante de referência. Você jogar num campo pequeno, gramado ruim, um juiz conivente a dar porrada, se você não tem um cara lá na frente pra parar a bola, você não consegue jogar. Kodama, mas o juiz conivente, então vamos lá. O juiz conivente. Isso, nós somos sujeitos, é futebol. Sim, por Nós isso que não- você tem que ter essa opção. E a gente vai jogar em campos E a- igual campo. o Novo Hamburgo. Vai Tem campo pior que o Novo Hamburgo. O do Luverdense era pior, né? Era pior. Ah, não temos um centroavante. Aí entra aquilo que nós conversamos no início do programa. Puta, não temos centroavante, e agora? Não, o Corinthians não pode se dar o direito de falar Cadê e o agora, Douglas igual meu Tanque? sobrinho ontem Cadê falou, o e Douglas agora, Tanque? mãe? Cadê o Douglas Tanque? Boa pergunta. Por onde anda essa molecada emprestado. aí? É emprestado. Agora não tem centroavante. Emprestado. Eu acho que assim, o Corinthians precisa ter. É lógico que você não consegue ter 3 jogadores. Não dá pra você ter Pato Guerreiro e mais um medalhão. Mas você tem que ter um moleque que tenha Tem que ter potencial. alguém lá onde Exatamente. A pergunta que eu faço: Maldonado ou William Arão? Podia ser o William Arão, porque Podia pra ser o William gastar Arão. com esse Maldonado, deixa o William Arão, que já estava no elenco. Já estava no elenco. Eu não já tô estava no falando que elenco. o William Arão é bom. Não tô falando Exatamente, nada mas se é disso. pra dar chance, dá chance pro Tá moleque, certo. que já estava no elenco, já estava ambientado. Deixa o cara lá. Concordo com você, Kodan. O Entendeu? William Arão. Só que eu não sei, de repente daqui uns 2, 3 meses, ou daqui o ano que vem, ele começa a aprender os caminhos do gramado, fica mais experiente. Que é o E que ele sabe precisa, né? jogar. Às vezes pra começar. O a Neto ganhar fica espaço. questionando bastante, né? O Nilton, o Everton Ribeiro que está arrebentando no Cruzeiro. O Everton Ribeiro foi um caso que o Corinthians não teve paciência com ele.
Até porque ele no Corinthians ele jogava de lateral esquerdo. Lateral ele não esquerdo, era, ele não era meio campo. Muita gente esquece disso também. O Nilton era um volante quebra-pedra, um tradicional brucutu, só batia. Ele acertou um chute contra o Santos. As pessoas confundem também quando um jogador sai, faz um campeonato bom aí, já fala, tá vendo, vocês mandaram o moleque embora. Aí, falavam tanto do tal do Fagner do Vasco, cadê o Fagner? Será que ele é tão bom assim, tão bom lateral? O Corinthians desperdiçou um craque que ninguém viu, só... E agora ele tá jogando bem. Então também. Realmente, será? Isso, na minha opinião, é oportunismo. Ele não jogaria hoje? O Fagner. O Fagner? Eu prefiro o Alessandro. Jogaria no time do Corinthians, jogaria hoje, pela falta de qualidade de elenco que o Corinthians tem. O Edenilson tá arrebentando na lateral? O Edenilson não é lateral, gente. O Edenilson não é lateral. Então, se o Edenilson não é lateral, o Alessandro não consegue ter uma sequência de jogos mais. O Alessandro então, já tá no fim. Quem que é o lateral que você indicaria pro Corinthians contratar? Bom, boa pergunta. Bom, então depois o Fagner eu vou te jogaria. Você não, o Fagner jogaria. O Corinthians não contratou um lateral direito agora? Diego Macedo. E não tem nenhum garoto lá pra deixar de... Nas categorias de base não tem nenhum garoto lá pra deixar... Não, eu já te respondo agora, desculpa cortar. Mas não tem. Eu assisti Corinthians e Criciúma. Copa do Brasil Sub-20. O técnico tal de Emerson Ávila, foi técnico do Cruzeiro. Desculpa. A categoria de base do Corinthians é um horror. Contrataram o Osmar Loss, que era do Inter. Vamos ver. Enquanto tiver essa política, esse mimimi, esse blá blá blá. Não é que eu queira defender também. Não é que, assim, Kodama. Em termos de base, a gente teve um problema muito grave que o pessoal foi desalojado de Itaquera por causa do estádio. Certo. Eles estão lá precariamente, né? O Corinthians fez uma reforma, né, no estádio do Flamenguinho em Guarulhos, né? E o Corinthians está usando as instalações do Flamenguinho em Guarulhos, né? Agora, um outro detalhe em relação à base, quando é que o Tite deu oportunidade para algum moleque? Poucas vezes. O Tite, né? já ficou claro. O Léo não poderia ter jogado mais partidas? Poderia. Contra o Náutico poderia ter deixado jogado com eles. Assim. Dá oportunidade. O momento é esse. Agora não tem que pôr o Paulo André para jogar. Mas agora é o que eu falo. Mas aí vai do técnico. Então. Vai do técnico. A gente tem... Isso, desculpa. Isso é metodologia do técnico. Eu não vou criticar o Tite porque ele não quer trabalhar com as categorias de base. Isso já é nítido já. Mas você precisa ter... É nítido, porque ele não tem boa vontade para isso. É o caso que eu citei. Você não vai ter um medalhão que ele vai esperar a oportunidade para ele jogar, ele sendo o segundo ou terceiro jogador. Você não vai ter um cara que vai ter essa paciência. Pô, tá bom, o Corinthians contratou lá que não era, jogou no Corinthians lá, o outro centroavante que tá lá no Inter lá. Qual que é o He-Man lá. O Rafael Moura. Você acha que ele ia vir pro Corinthians para ser o terceiro reserva? Não, só jogar quando o Pato não pode jogar. Nem o Corinthians tem que ter uma intenção de trazer um cara para pagar, às vezes, porque ele não deve ganhar pouco, para ter o cara como terceira opção. Mas aí é que tá, ele já não quis ficar no Fluminense porque ele era reserva. Mas no Inter ele hoje é o quarto reserva, porque o Inter tem o Escoco, o Furlan e o Damião. Ele não achou que ia ser. Ele achou que porque o Coisa estava contundido, ele achou que ia ser titular. Ele ia ser que ia jogar e não Mas o que acontece no Corinthians? Ele nem tem bola também para ser titular, vamos ser verdade. O Tite não se sente à vontade, o Tite não se sente à vontade porque a categoria de base do Corinthians há anos, nós conversamos nos bastidores do programa, desde 99, o Edu pode falar, Edu Gaspar, ele pode falar. Desde 99 o Corinthians não monta um time decente, uma meninada que você fala, caramba, esses meninos vão dar samba, velho. Esses meninos vão dar samba. Um ou outro. Nós tivemos o Dentinho. Você lembra do Lulinha? Lulinha tá no Ceará, se eu não me engano. Tá lá. O Corinthians lançou um tal de Marquinhos. Boquita tá se recuperando num time aí no Atibaia. Olha quantos moleques o Corinthians... E o Corinthians é 8 vezes campeão da Copa São Paulo. O Corinthians... Olha quantos desses moleques se perderam aí no futebol brasileiro. Quem vingou? O Dentinho. Só o Dentinho. O Jô, pô. Mas não o Jô vingou, né? O Jô estreou em 2003. O Jô vingou 10 anos depois. E não vingou no Corinthians. Vingou no Atlético Mineiro, porque no Inter ele era festeiro. Foi bem vendido. 10 milhões de... Então, veja só, Aristeu Kodama. A nossa categoria de base, nós sabemos sim que a categoria de base do Corinthians teve problemas de gestão, essas coisas todas.
Mas um time como o Corinthians também não pode ficar do jeito que está há 10 anos sem revelar ninguém. 10 não, mais de 14 anos com times medíocres. Realmente alguém considera... teve o William, né? Só que o William também ficou 6 meses jogando no time... Ah, é, o William... Mas jogou pouco tempo, jogou pouco tempo e já foi vendido, verdade. Agora tá no Chelsea, né? Tá no Chelsea. William... Então é complicado, Kodama, é muito complicado a situação de base do Corinthians. Eu espero amanhã contra o Cruzeiro que o Corinthians faça um bom jogo, né? Que é um tipo de jogo pontual amanhã que o pessoal deve se coçar um pouco, né? Mas eu não quero ficar vivendo de jogo pontual, porque amanhã é o típico jogo que o Corinthians pode ganhar de 1-0 e aí as bravatas vão sair ferozes. O Corinthians é o Corinthians, a camisa, não sei... Aí, no jogo seguinte, contra o Itapipoca Futebol e Regatas, aí toca de lá, 44 gols do Itapipoca. Foi o que aconteceu. O Corinthians jogou contra o Flamengo uma partida que eu não via fazia tempo. Exatamente. Né? Quanto tempo que você não viu o Corinthians ganhar de 4 gols? 4, que o gol, aquele dia choveu o gol, mas a que dinâmica acontece? do Que o Corinthians consegue fazer uma partida excepcional, como fez contra o Flamengo, e depois mais nada. Então, né? É aí que tá, as pessoas não querem explicar. Tipo. As pessoas não querem explicar, os torcedores, parte deles não querem entender, não querem saber. Quer esconder também, não quer ver porque nada. O Kodama não teve uma alma. O Luizinho Pequeno Polegar, o Idário, o Basílio, eles não chegaram lá no time. Hoje é o dia de vocês. Não. Hoje é aniversário do clube, então hoje vai dar tudo certo, vocês vão ganhar de 4-0. Não existe isso. Não existe isso. Deixa eu dar mais uns recadinhos aqui, a gente continua aqui o papo. Aqui. Seguinte, quem tá vendo a minha camisa aqui, ó, o Corinthians está fazendo um festival de música corintiana, tá certo? Então as inscrições ainda estão abertas até o final deste mês. Entra no site cantoporticorinthians.com.br, tá certo? Faça as inscrições lá. Quer ser um campeão como o Corinthians e Roller? Então participe do primeiro Canto por Ti Corinthians. As inscrições já estão abertas. Canto por Ti Corinthians. Vai, Corinthians! Essa quadra, que é palco de grandes conquistas do futsal, pode ser palco do seu sucesso. Vem aí o primeiro Canto por Ti Corinthians. Informações e inscrições no site. Contigo, Cime. cantoporticorintias.com.br. Canto por Ti Corinthians! Ok. Vai, Corinthians! Se você quer marcar a sua história no Corinthians, como eu marquei a minha, essa é a sua chance. Participe do Canto por Ti Corinthians. As inscrições já estão abertas. cantoporticorintias.com.br. Amanhã o Coringão joga no Pacaembu, né? Contra o Cruzeiro, líder do campeonato. O Tite está deixando o Pato no banco, tá certo? Vai insistir com o Maldonado no meio. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Ele acha que a experiência, porque uma coisa que você analisa, o Pato consegue, o Maldonado pelo menos ele consegue acertar o passe, coisa que o Y não consegue, né? Agora, não sei se isso é o melhor para o Corinthians. Eu particularmente escalaria o Kleber de lateral direito, que ele já jogou na ponte como lateral direito, e colocava o Edenilson no meio. Mas se ele nem estreou o Kleber ainda, né? Mas então, ele já jogou, é uma coisa que ele sabe fazer. Eu já vi ele jogando, ele é um jogador de velocidade. O nosso técnico, ele tem aquela questão de merecimento, né? Porque o determinado jogador chega no Corinthians e demora tempos para poder fazer uma partida. Só que tem outros que fazem... O Maldonado chegou e já jogou. O Ibson chegou e já jogou e ele não tem... O Ibson jogou por causa que o Guilherme machucou. Se o Guilherme estivesse jogando, o Ibson não ia jogar. O Maldonado está jogando porque o Ibson não rendeu e o Maldonado, teoricamente, é um jogador experiente, teoricamente. Né? Mas então, ele não faz não tem rotatividade. Não, Ibson, você não deu certo, agora eu vou tentar o Jocinei. Não deu certo, vou... Tem hora que parece isso, Kodama. Ele não faz assim, não deu certo você, agora eu vou tentar você. Ele não faz isso. O X da questão, né, que o Tite fica falando, uma certa preocupação é com o Jocinei, que o menino é novo, parará. Mas e aí, ele não vai jogar nunca? Ele vai, já faz quanto tempo? Uns 6 meses que ele foi contratado? Por aí, 4, 5 meses. Mas alguns jogadores, assim, por exemplo, eu até acho que de repente o Corinthians contratou o Jocinei e não veio para jogar, né?
E aí Pode a ter torcida acontecido fica insistindo. É o caso do goleiro que veio lá do O Havaí. Walter. O Walter. Não, o o Renan. Renan. O Renan, na minha concepção, ele veio para ser preparado no Corinthians, não para jogar. Ele entrou porque não tinha goleiro. É, porque foi a aí situação. meteram ele Né? lá, ele não tinha estrutura para aguentar jogar no Corinthians. Eu sei que... Outro que aconteceu com isso, que jogou meio que afobadamente, entrou no time na fogueira, foi o Doni. Quando ele veio pro Corinthians, não era para ele ser titular. Aí por um acaso, que lá, não sei, deu a briga lá, acho que o Fábio Costa foi isso daí. Ele saiu e ele acabou virando titular. O Doni, ele chegou no Corinthians, ele tinha 19 jogos como profissional. Ele não tinha currículo para ser titular. Aí ele tava lá, pô, mete o menino para titular. Aí o que ele deram de presente pro Doni, goleiro do Corinthians, né? Um menino do interior, né? Sei muito currículo em termos de jogos, né? Experiência, né? Aí na frente dele, chai de batata. Aí vocês querem que o moleque feche o gol. Pô, cara, não é Kodama, assim, né, bicho? Kodama, é aquilo que eu falo. Fora outro detalhe, né, em relação ao Doni, eu brigava muito com o Alex por causa do Doni. Outro detalhe em relação ao Doni é que assim, ele vivia com uma sombra dentro do clube. Não tenho nada contra, eu gosto até dele, não conheço ele pessoalmente, mas do Rubinho. Porque o Rubinho foi um goleiro, criado dentro do clube, todo mundo gostava dele, entendeu? E mal o Doni entrava em campo, os caras já começaram a gritar Rubinho lá na beirada. Que era o pessoal do clube, que conhecia o moleque Que desde queria pequeno. que ele jogasse. Entendeu? Quer dizer, fora isso, ele ainda teve uma briga interna, né? Com outro jogador, não foi nenhuma sacanagem do Rubinho. Mas todo esse problema. Né? Tanto que ele saiu do Corinthians e aí rodou e ainda conseguiu jogar na Roma, foi o melhor goleiro da Itália, uma temporada. Mas, Kodama, isso que você explicou, você tem toda a razão. Mas então o diretor tem que chegar, falar, ó, gente, porque cria-se um clima de instabilidade. Porque aí, eu sou um torcedor que acordo todo dia e não tenho... Você tá com medo que eu vou falar, né? Você tá com medo. Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho a vivência do clube. Então o diretor... Minha memória não falha. O diretor... Minha memória não falha, eu vou falar aqui. Tinha um cidadão que ficava do meu lado na arquibancada e falava que o cara era o sono no campo. Paulinho, cansei de chamar o Paulinho de sono. Estrela do Corinthians. Eu sou testemunha, Tá vendo? E eu falava pra ele ainda, não, quando veio a primeira proposta da Roma, lembra que eu falei pra você? Falou, ó, não vende, tá dando certo com o Ralf, os dois ali fazendo, não vende, não precisa. É um jogador comum. Cara, mas todo craque às vezes erra um pênalti, isso é normal. Todo craque às vezes erra um pênalti. Paciência. Esse pênalti eu chutei na rua. Paciência. Mas o Sheik, quando foi contratado, você chamou de chinelinho. Não, eu falei que o Sheik, eu achava que o temperamento dele não ia dar certo no Corinthians. O Sheik, eu falei que ele era se mau não jogador. fosse ele aí, ó, ele deu o passe pro Romarinho e ele fez os dois contra o Boca lá. Eu achava que ele Então tá realmente 1 a 1 ia dar. nesse... E nós brigamos por causa do Doni mesmo, verdade. Eu achava o Doni péssimo, mas se o diretor não vier explicar pro torcedor que o cara tá ali pra fazer uma experiência, ou igual o Jocinei, que vai demorar só em 2014, vai ficar uma pressão desnecessária em cima do Tite. Tá certo. Galera, infelizmente a gente vai ter que continuar esse papo lá fora, lá no boteco, lá na esquina. Tem problema. Alex, seu recado final pra galera aí. Olha, primeiro eu quero agradecer ao Aristeu Kodama, a direção da emissora, da UTV. Foi um prazer aqui estar com o Júlio, tá aqui a Rosana, tá aqui minha namorada Bárbara, a Valéria, nossa amigona também, corintianona. É um prazer estar falando para os corintianos. Eu quero deixar claro que aqui nós não estamos querendo quebrar nada, não estamos querendo achincalhar nada. Somos corintianos como qualquer outro corintiano, mas estamos querendo a coisa certa. E se estiver errado, nós vamos externar. Não estamos abandonando o Corinthians, até porque eu vou dar o placar aqui para você. Para mim, amanhã o Corinthians ganha 1-0. 1-0. 1-0. Corinthians vence, mas o Corinthians precisa melhorar. A Copa do Brasil tá aí contra o Grêmio. O Corinthians vai fazer um bom resultado, vai fazer um bom jogo, porque é um campeonato que o Corinthians também tem tradição. Que que parece é um objetivo, né? Hoje virou objetivo. Né? Muito obrigado mesmo, Kodama. Obrigado a todos aí. Foi legal esse bate-papo. Júlio, seu recadinho aí. Queria agradecer o convite, encontrar meu amigo aqui, que fazia tempo que a gente não se via. Todo mundo aí, bom, só agradecer e o que o Alex falou, a gente não tá aqui pra aliviar nada. A gente quer sempre o melhor pro Corinthians e estamos aí. Isso aí.
Tá certo, galera? Então, acho que tem encerramento do programa. É lógico que o Coringão vai arrebentar amanhã, com certeza, né? Assim espero, né, seu Tite? Pelo amor de Deus. Mas é Pato é titular, velhinho. Pato é vai na minha. Pato titular, Kleber na direita e Edenilson no meio. Vai na minha que você não se arrepende. Tá certo? E aí, sábado que vem a gente tá aqui de novo com mais Kodama na Rede. Um abraço, tchau!